Você sabia que quando você utiliza um recurso ou um jogo quebra-gelo nas sessões iniciais com o paciente pré-adolescente ou adolescente, além de favorecer a vinculação terapêutica, você também está coletando informações que vão ser base para a conceituação cognitiva? Então, veja bem, você já recebeu os pais, fez entrevista, entendeu quais são as queixas principais e aí chega no teu consultório o teu paciente pré-adolescente ou adolescente. É importante que você tenha em mãos algum recurso, algum jogo, algum quebra-gelo que vai favorecer tanto a construção do vínculo quanto vai colaborar. Então, eu sempre falo para as minhas supervisionandas que quando a gente vai para uma sessão, a gente tem que ter muito claro qual é o objetivo terapêutico daquela sessão. Ou seja, hoje eu vou focar na construção de vínculo, não vou avaliar pensamentos, emoções, funções executivas, o que seja. É importante que você tenha em mãos os instrumentos ali, os recursos que você vai utilizar que vão te ajudar a conduzir. Então é importante que a gente tenha em mãos algum recurso, algum jogo que vai ser um instrumento que vai favorecer tanto o vínculo quanto essa troca, do paciente conseguir verbalizar mais sobre ele, a percepção dele. Esse aqui é o papo reto, é um baralho que eu gosto de utilizar, que na verdade é um puxa-conversa mesmo, é um joguinho de cartas, e sempre quando o paciente chega, a gente vai explicar sobre a terapia, como funciona a terapia, a gente vai falar sobre a questão do sigilo e deixar o paciente confortável também, para se tiver alguma pergunta ali no baralho, que ele não se sinta confortável para responder naquele momento, que também não tem problema. É para conhecer melhor, para a gente ir se conhecendo, e assim a gente vai construindo também o vínculo e ajudando, né, coletando as informações que vão ser base da conceituação. Eu vou mostrar como que eu utilizo na minha prática. Então, eu estou com um jogo, eu vou falar para o paciente, né? Então, olha, eu trouxe um jogo para a gente jogar, para a gente ir conversando, a gente vai se conhecendo, você vai respondendo, eu vou respondendo, pode ser? Pode. Vamos lá. Eu vou pegar a primeira carta e eu vou ler. Então, olha, qual é o seu ponto fraco? Em que você não se sai bem? Ih, peguei uma pergunta difícil. Posso responder primeiro? Ah, posso? Então, o ponto fraco eu acho que é a impulsividade. Quando eu vi, já falei. Quando eu vi, já comprei. É um ponto que eu gostaria de melhorar em mim. E você? Qual que é o seu ponto fraco? Quando eu faço isso, eu estou modelando a resposta que eu quero que ele me fale mais ou menos. Então, ele também está me conhecendo, eu estou construindo ali uma relação terapêutica de confiança e eu estou modelando o que eu quero mais ou menos que ele me responda. E quando acaba a sessão, eu vou lá correr para anotar todas as informações relevantes que vão ser importantes, tanto para a construção da conceituação cognitiva, quanto para entender um pouquinho mais sobre as queixas, sobre as questões do paciente. Vai me ajudar muito a elaborar a estrutura do plano de tratamento também. Você sabia que quando você utiliza um recurso ou um jogo quebra-gelo nas sessões iniciais com o paciente pré-adolescente ou adolescente, além de favorecer a vinculação terapêutica, você também está coletando informações que vão ser base para a conceituação cognitiva? Então, veja bem, você já recebeu os pais, fez entrevista, entendeu quais são as queixas principais e aí chega no teu consultório o teu paciente pré-adolescente ou adolescente. É importante que você tenha em mãos algum recurso, algum jogo, algum quebra-gelo que vai favorecer tanto a construção do vínculo quanto vai colaborar. Então, eu sempre falo para as minhas supervisionandas que quando a gente vai para uma sessão, a gente tem que ter muito claro qual é o objetivo terapêutico daquela sessão. Ou seja, hoje eu vou focar na construção de vínculo, não vou avaliar pensamentos, emoções, funções executivas, o que seja. É importante que você tenha em mãos os instrumentos ali, os recursos que você vai utilizar que vão te ajudar a conduzir. Então é importante que a gente tenha em mãos algum recurso, algum jogo que vai ser um instrumento que vai favorecer tanto o vínculo quanto essa troca, do paciente conseguir verbalizar mais sobre ele, a percepção dele. Esse aqui é o papo reto, é um baralho que eu gosto de utilizar, que na verdade é um puxa-conversa mesmo, é um joguinho de cartas. E sempre quando o paciente chega, a gente vai explicar sobre a terapia, como funciona a terapia, a gente vai falar sobre a questão do sigilo e deixar o paciente confortável também, para se tiver alguma pergunta ali no baralho, que ele não se sinta confortável para responder naquele momento, que também não tem problema. É para conhecer melhor, para a gente ir se conhecendo, e assim a gente vai construindo também o vínculo e ajudando, né, coletando as informações que vão ser base da conceituação. Eu vou mostrar como que eu utilizo na minha prática. Então, eu estou com um jogo, eu vou falar para o paciente, né? Então, olha, eu trouxe um jogo para a gente jogar, para a gente ir conversando, a gente vai se conhecendo, você vai respondendo, eu vou respondendo, pode ser? Pode. Vamos lá. Eu vou pegar a primeira carta e eu vou ler. Então, olha,
Qual é o seu ponto fraco? Em que você não se sai bem? Ih, peguei uma pergunta difícil. Posso responder primeiro? Ah, posso? Então, o ponto fraco eu acho que é a impulsividade. Quando eu vi, já falei. Quando eu vi, já comprei. É um ponto que eu gostaria de melhorar em mim. E você? Qual que é o seu ponto fraco? Quando eu faço isso, eu estou modelando a resposta que eu quero que ele me fale mais ou menos. Então, ele também está me conhecendo, eu estou construindo ali uma relação terapêutica de confiança e eu estou modelando o que eu quero mais ou menos que ele me responda. E quando acaba a sessão, eu vou lá correr para anotar todas as informações relevantes que vão ser importantes, tanto para a construção da conceituação cognitiva, quanto para entender um pouquinho mais sobre as queixas, sobre as questões do paciente. Vai me ajudar muito a elaborar a estrutura do plano de tratamento também.